tempo. Como crer na morte se cremos num Deus vivo, Criador da vida, que nos criou à sua imagem e semelhança, em espírito como Ele próprio é? Se muitas criaturas ainda creem na morte e ainda se satisfazem com esta ideia, é porque ainda não refletiram, nem raciocinaram sobre estas coisas. A vida existe em nós espíritos como existe na semente que renasce, formando outras árvores, e frutos, e consequentemente outras sementes. E como crermos na vida da semente que é muito mais insignificante que o ser humano, não é mesmo? Estas coisas confundem nossas cabeças quando paramos para pensar nelas, não é mesmo? E é assim que só poderemos entender a vida, através da lei da reencarnação do Espírito, que nos mostra um Criador perfeito em todas as coisas em sua criação, e não um ser medíocre a destruir sua própria criação, como o tão falado demônio. Ao nos criar Ele nos deu a inteligência e o raciocínio que Ele mesmo possui para que pudéssemos raciocinar sobre estas coisas, a fim de que pudéssemos sentir sua grandiosidade, e não ficássemos na superfície crendo num poder maligno a nos fazer mal pela vida afora. O mal é criação nossa pela pouca inteligência e o pequeno raciocínio que ainda possuímos. Pensemos nisso e agradeçamos a Deus pela vida e oportunidade que Ele nos concede para evoluir e crescer como espírito. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Espiritismo e suas qualificações. São Paulo, 20/09/2010. O Espiritismo é a religião que veio no tempo certo enviada por Deus para ensinar à humanidade as coisas da natureza que são a humildade, a simplicidade e a pureza de coração, porque só através destas virtudes, ou seja, destas qualidades é que o homem poderá se salvar realmente. Porém, a maior parte dos seus adeptos ainda não entendeu este ensinamento e assim não se esforça para desenvolver em si estas qualidades, ao contrário, procuram desenvolver mais as qualidades, se assim posso me expressar, do orgulho, da vaidade, do desejo de posse e do desejo de aparecer perante o mundo, esquecendo que desta forma estamos nos afastando da nossa origem real, que é nosso Deus Criador. Estamos enfraquecendo nosso elo com Ele e estamos cada vez mais distanciados de sua proteção, a única que nos dá a segurança que precisamos para viver neste mundo inferior ainda, que é nosso planeta. Não existe outra forma de nos aproximar da divindade, senão estas citadas acima. Não nos enganemos quanto a isso. Todos querem ser perfeitos, mas não existe perfeição sem estas qualidades, ou seja, sem estas virtudes em nós. Entendamos que Deus é a simplicidade e pureza, e para nos aproximar dele como almejamos, temos que nos tornar simples, humildes e puros de coração, sem hipocrisia em nosso coração e em nosso pensamento. Caso contrário, esta aproximação ficará cada vez mais difícil. É preciso repetir várias vezes para que possamos gravar em nós este conceito e não esquecer mais. Lembremos disso sempre e mantemos afastados de nós o pensamento negativo. Só a humildade, a simplicidade e a pureza de coração nos fazem realmente fortes, para vencer os empecilhos da vida e que também são necessários para que possamos desenvolver a maior qualidade em nós, que é a inteligência que o Criador nos deu, a fim de que possamos realizar nosso progresso, tanto material como espiritual. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Viver de esperança. São Paulo, 24/09/2010. É a esperança que alimenta a vida aqui na Terra. Esperar o quê, se já sabemos que a base é nascer, viver e morrer e tudo que vive morre. As plantas, os animais e o homem que é fortalecido pela esperança. E se faltar a esperança? O que será da humanidade? E na verdade o que estamos esperando aqui? Sempre se diz esperamos dias melhores em nossa vida. Mas os dias são os mesmos e a vida continua do mesmo jeito. Quando adormecemos, esperamos acordar no dia seguinte. Quando despertamos, esperamos anoitecer novamente e assim por diante.
Em todos os acontecimentos da vida, por menor que eles sejam, a esperança está em primeiro lugar. Pode-se dizer que vivemos da esperança. A fé é quase nada sem a esperança para complementá-la. Na verdade, vivemos esperando, mas o que esperamos? Se não existisse a reencarnação para nos responder estas perguntas, nunca obteríamos as respostas convincentes. Assim, podemos dizer que a vida aqui na Terra tem o propósito da evolução do espírito através do corpo físico, sua ferramenta de trabalho. Esta vida dura o tempo necessário que precisamos para cumprir as etapas que faltavam no cumprimento das nossas provas, ou seja, dos nossos desafios para evoluirmos a inteligência como espírito. É assim que dizemos que essa esperança que temos tão grande em nós é o dia do nosso desencarne, ou seja, da tão falada morte do corpo físico. Dia em que nos libertaremos deste corpo, desta cadeia, desta prisão que é o corpo de carne. Se aceitarmos a reencarnação, teremos este consolo como resposta; caso contrário, permaneceremos nesta dúvida crucial, nos tirando o sono e, por conseguinte, nossa paz interior. Graças a Deus, que Ele nos deu entendimento destas questões, e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Reconciliando. São Paulo, 26/09/2010. Conserta-te sem demora com o teu adversário. Foi Jesus quem nos disse isso, a fim de que pudéssemos viver em paz aqui na terra com nossos irmãos de caminhada, pois antes de sermos inimigos, somos irmãos, porque todos somos filhos do mesmo Pai que é Deus. Assim sendo, como podemos ser irmãos e inimigos uns dos outros ao mesmo tempo? Pela imperfeição que ainda existe em nós. Eles se manifestam a nós de várias formas que os percebemos pela nossa sensibilidade e nossa percepção, muitas vezes visíveis aos nossos olhos materiais, outras vezes aos nossos sentidos espirituais através da inveja, do desejo de domínio sobre nós, querendo que sejamos submissos a eles, com desejo de posse sobre nós. Querem sobressair às nossas custas, exercendo seu domínio sobre nós de qualquer forma. Enfim, eles derramam seu ódio sobre nós de várias formas que fica difícil enumerá-las. No convivência com eles, aos poucos vamos percebendo suas investidas e as oportunidades de reconciliação com eles através do amor, do perdão, da oração, do bom pensamento com eles para fortalecê-los no bem, porque estes nossos irmãos não têm ideia do mal que estão fazendo contra eles mesmos. Porque tudo o que desejamos para os outros cai em primeiro lugar sobre nós, ou seja, para envenenar alguém com o ódio devemos estar impregnados dele em nós, da mesma forma também o bem. É assim que existem muitas pessoas boas e muitas más. Assim sendo, como poderemos crescer materialmente e espiritualmente com ódio e desejo de vingança em nós se todos somos filhos do amor de Deus a pulsar constantemente em nós? Procuremos, pois, amar a nós amando nossos irmãos do caminho sem hipocrisia nem pensamentos negativos contra eles, porque, como já sabemos, com esse negativismo somos nós a ser atingidos em primeiro lugar. Peçamos a Deus nosso Pai a compreensão para que possamos conviver bem com todos aqueles que Ele colocou em nosso caminho como seus verdadeiros filhos, com a humildade, a simplicidade e a pureza de coração que Ele nos criou, porque com certeza só assim é que poderemos ser realmente felizes aqui na Terra. Que assim seja. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Sorriso zombador. São Paulo, 28/09/2010. A alegria acompanhada do sorriso natural é um grande medicamento para nós espíritos. Porém, precisamos discernir bem o sorriso natural e sincero do sorriso zombador e malicioso, porque este nos faz grande mal, porque ele é carregado de energia negativa passando por nós, envolvendo aqueles que nos rodeiam. O Evangelho nos adverte sobre esta questão, nos dizendo que o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios, mas veneno no coração,
Isso porque nossos irmãos da espiritualidade inferior vivem a sorrir desequilibradamente envolvidos neste veneno, passando também para os outros. Isso são coisas imperceptíveis aos nossos sentidos. São pequenas doses de veneno que acabam por encher a taça, nos tornando enfermos sem que percebamos nossa enfermidade. Não é à toa que se diz que o planeta Terra é um hospital onde existem doentes da alma de várias formas. E da mesma forma ela é também um presídio, nos retendo aqui a fim de nos curar, porque é aqui que precisamos permanecer o tempo necessário a fim de tomarmos o remédio certo para a cura dos nossos males. Procuremos, pois, aprender a separar o sorriso sincero do sorriso malicioso e zombador, para não nos contaminarmos com seu negativismo e assim manter nossa alegria e nosso sorriso sádio, acompanhando a alegria e o cantar puro dos pássaros e a simplicidade que Deus nos criou, nos mostrando neles a criação perfeita do nosso Criador. Procuremos absorver esta paz e esta harmonia que vem de Deus para a sua criação e esquecer a zombaria do sorriso malicioso daqueles que nos olham com desdém. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O mal e o bem. São Paulo, 30/09/2010. Quando podemos considerar que mal é um bem? Quando deste mal resultar um bem para nós, então ele deixa de ser um mal para tornar-se um bem individual ou coletivo. Exemplo: a enfermidade de momento é considerada um mal, não é? Depois de tratada com cirurgias e curas sentiremos bem-estar, não é assim? É assim que Deus, perfeição absoluta, bondade infinita, não cria o mal. Somos nós imperfeitos que somos é que criamos em muitas circunstâncias para nós mesmos. Todos esses terremotos que acontecem destruindo cidades e até mesmo países inteiros para nós são um mal, porém é uma necessidade para reajuste da natureza nas suas verdadeiras bases. Esses acidentes constantes, coletivos ou individuais, também não é uma desgraça como pensamos. É a forma que Deus usa para nos melhorar. E nós vivemos acusando-o de injusto, não é assim? Pobre de nós que ainda não entendemos que a dor é o medicamento que necessitamos para curar o mal que nós mesmos construímos para nós, e vivemos acusando o Criador de injusta conosco, não é assim? Ao nascer aqui na Terra o Criador nos deu um corpo perfeito, concorda? Com o tempo adquirimos vícios de todas as formas, trazendo doenças de todos os tipos que fica difícil até para a medicina diagnosticá-las. E é Deus o culpado disso? Vemos como somos ingratos com nosso Pai, atribuindo a Ele todo o mal que nos acontece. Ao nos criar com livre-arbítrio, foi para nosso bem-estar aqui, não para usarmos esta liberdade para fazer mal para nós próprios, concorda? Se temos inimigos, fomos nós mesmos que os fizemos e não Deus quem nos mandou. Lembremos que Deus é o Criador do bem e nós os criadores do mal. Por isso temos que sofrer as consequências da nossa criação. Certo? O Espírito e o Espírita. São Paulo, 11/10/2010. Qual a diferença entre os dois? É tão grande que fica difícil analisar. O Espírito é imaterial, é fluídico, é indivisível e invisível aos olhos materiais. Está impregnado em todo o corpo físico como nosso sangue, por assim dizer. É nossa alma, como se diz. Podemos percebê-lo pelas emoções, os sentimentos que nos causa e também pelas afinidades e sintonias que mantivermos com eles. As emoções agradáveis denotam um espírito bom, ao contrário das desagradáveis, um espírito inferior. Eles podem tornar-se visíveis para as pessoas que possuem o dom da vidência e se apresentam para elas como são realmente, se bonitos, feios ou deformados fisicamente, nos dando provas de sua existência, que se estende ainda pelos sonhos, pensamentos, emoções e os sentimentos, que não pertencem à matéria. Ele está mais ligado ao cérebro, a sede do pensamento, sendo a sua linguagem, o meio de comunicação uns com os outros, e ao coração, sede das emoções e dos sentimentos, outra forma de comunicação para eles que se estende a nós encarnados.
Os espíritas são as pessoas que creem na existência do espírito, e no poder da sua comunicação com o mundo material. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para eliminar seus defeitos, procurando reformar-se interiormente, seguindo à risca os ensinamentos de Jesus, transformando-se moralmente o melhor, para merecer realmente o título de deuses, como o Mestre Jesus nos classificou. Qualquer pessoa pode tornar-se espírita, porque todos sem exceção são criaturas de Deus, ou seja, todos foram criados à sua imagem e semelhança em espírito e verdade. Todos possuímos dentro de nós esse fogo sagrado procurando a perfeição infinita para aproximarmos de Deus nosso Pai maior. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Define a casa espírita. São Paulo, 12/10/2010. É um espaço físico. É um lugar de oração ou um templo religioso, por assim dizer, onde as pessoas se reúnem em meditação, em concentração. É um pronto-socorro espiritual. É o local onde se reúne com Deus, com Jesus e com nossos irmãos espirituais mais elevados, em comunhão com seus ensinamentos. Se Ele nos criou à sua imagem e semelhança em espírito, é porque Ele é espírito também, não é mesmo? Logo devemos, por obrigação, viver em comunhão com Ele, certo? É um lugar de respeito a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos espirituais, e aos nossos semelhantes encarnados que se reúnem ali, para recarregar as energias desgastadas pelas lutas do dia a dia em nossas vidas. É um lugar onde podemos nos curar as tristezas, as angustias, as aflições, os desequilíbrios espirituais, e até muitas enfermidades que possamos ter dependendo da nossa postura, frente à casa espírita. Ao entrar num templo espírita, devemos nos comportar de acordo com as recomendações da mesma, ou seja, permanecer em silêncio, em meditação, com bons pensamentos, lendo boas leituras como Mensagens, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ouvir músicas reconfortantes a fim de nos elevar o padrão vibratório, nos colocando em sintonia com nossos irmãos espirituais superiores, facilitando para eles o trabalho que irão realizar em nós. Nessas recomendações, vemos que a maior parte do tratamento espiritual que recebemos na casa espírita, depende de nós próprios, cabendo aos nossos irmãos da espiritualidade superior apenas a complementação do tratamento, ou da assistência. Vemos o quanto é importante para nós, a nossa postura bem harmonizada ao entrarmos na casa espírita. Caso contrário, não podemos maldizer se não recebermos os benefícios que fomos buscar ali. Com tudo isso, ainda nos resta esperar algum tempo para alcançar nossos objetivos, salvos aqueles que tenham chegado o seu tempo certo. É assim que Jesus poderá nos dizer: a tua fé te curou. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nossas diferenças. São Paulo, 15/10/2010. Por que somos tão diferentes uns dos outros? Antes devemos perguntar por que Deus nosso Criador nos fez tão diferentes, se somos sua imagem e semelhança. Tudo tem sua razão de ser na natureza. Reparemos a beleza de um jardim. Ele só é belo pela diversidade das formas e das cores de suas flores, e tudo fica mais claro para nós. Imaginemos este jardim com todas as flores iguais com a mesma cor e forma. Que coisa esquisita, não é? Essa pergunta nos vem à mente porque não aceitamos a vontade de Deus em nós e sempre queremos tudo do nosso jeito, como se fôssemos perfeitos como Ele, ou seja, queremos ser Deus e não nos conformamos com as diferenças que Ele criou. Nossas enfermidades, nossas angustias, nossas aflições, nossas ansiedades e nossos desequilíbrios espirituais decorrem dessa falta de aceitação da vontade de Deus em nós. Coloquemo-nos em outra posição, com mais paciência, mais serenidade, mais calma, aceitando as diferenças dos outros, entendendo que somos diferentes também, e veremos como tudo ficará melhor para nós aqui na Terra.
Aprendamos a aceitar a vontade do nosso Criador com as diferenças da sua criação na natureza, entendendo que tudo que ele faz é perfeito pela magnitude da natureza que nos envolve, e tudo se tornará claro para nós. Aprendamos a não julgar Deus como a nós mesmos, porque é isso que fazemos constantemente na vida. Aprendamos a nos colocar como criaturas e não como Criador. Sejamos mais humildes, mais simples, com mais pureza em nossos corações e em nossos sentimentos, como a doutrina dos Espíritos nos ensina, e tudo se explicará para nós, tão inconformados que somos com as coisas de Deus. Saibamos que cada irmão nosso tem sua diferença e sua beleza própria como Deus os criou, e nossa mente se tranquilizará. Isso se acreditamos realmente em Deus. Aprendamos a não criticar do mesmo jeito que não gostamos de ser criticados. Procuremos seguir à risca os ensinamentos de Jesus quando nos disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O que somos nós? Espírito e corpo. São Paulo, 13/12/2010. Somos espíritos em evolução, criaturas de Deus, que é a inteligência suprema, Criador de todas as coisas, ou seja, perfeição, bondade e justiça. Criou-nos à sua semelhança em espírito e inteligência a fim de atingirmos a perfeição. Porém, nossa perfeição tem um limite, porque não podemos nos igualar a Ele, coisa inadmissível. É por isso que Ele nos mandou Jesus como exemplo de perfeição, para que nós nos igualássemos a Ele. Nessa condição podemos sentir o quanto estamos longe da perfeição que Ele deseja de nós, não é mesmo? Como realizarmos esta perfeição para chegarmos a Ele como nosso Mestre Jesus? Através do trabalho, pois foi para isso que Ele criou o trabalho. Para que não ficássemos inativos, o que prejudicaria nossa evolução. Como entender este trabalho se existe tantas criaturas que nada fazem nem para si nem para os outros? A esse respeito nos enganamos muito, porque toda ocupação útil é um trabalho. Quando não trabalhamos, estamos dando trabalho para os outros, e como podemos julgar os outros se estão trabalhando ou não? Porque na natureza tudo trabalha, até os minúsculos insetos. Trabalhamos também com nossos pensamentos, coisa que ninguém tem acesso a não ser nós e Deus. Dissemos que somos espírito e corpo. O espírito é a inteligência e o corpo é a ferramenta de trabalho dele, o qual ele usa para realizar sua evolução. Essa evolução muitas vezes pode ser prejudicada pela inatividade do espírito, porém, lá na frente ela tem que continuar, porque nada fica inativo na natureza. Mesmo porque o Criador nada fez para ficar inativo para sempre. Somos como a semente, nascemos, vivemos e morremos para progredir sempre, com a diferença de que nós humanos somos inteligência, que é o espírito, e a semente é o corpo, que apenas possui a vida orgânica, ou seja, a vida material. Como a perfeição só pertence à eternidade, não podemos em uma única encarnação adquiri-la, nem mesmo esta perfeição limitada que o Pai exige de nós. Assim necessitamos de várias existências para consegui-la. Mesmo porque até Jesus também precisou passar por várias encarnações para atingi-la, pois de outra forma ele derrogaria as leis naturais criadas pelo nosso Deus Criador, ou seja, a perfeição infinita. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O Espírito e o Corpo. São Paulo, 25/11/2010. Sou um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito, como se diz por aí afora. Mesmo porque, o espírito já existia antes da formação do corpo, pois foi ele que o modelou a seu gosto, como a ferramenta de seu trabalho, para sua evolução. Pois já sabemos que a evolução só se fará através do trabalho, e é por isso que tudo trabalha na natureza. Se o espírito vai se ligando ao corpo desde o momento da concepção, nos dá prova da sua existência. Mesmo porque, sem espírito não há vida no corpo. Esta é a maior prova que temos de sua existência. As enfermidades que possuímos têm muito a ver com o espírito,
porque é ele que é doente devido ao seu passado tenebroso, e assim, ele as transmite ao seu corpo que acaba de nascer. É assim que dizemos, mente sem corpo são, porque o espírito atua mais completamente no cérebro, órgão do pensamento, e muitas das nossas enfermidades são transmitidas pelo nosso pensamento. Não é o corpo que deve ser bom, bonito e perfeito, mas sim o espírito, mesmo porque a vida eterna pertence a ele e não ao corpo. Portanto, é necessário que cuidemos bem dos dois, para que ambos estejam em completa harmonia para que possamos ter uma vida saudável aqui. A maior parte das criaturas, por falta de conhecimento, procura mais a perfeição do corpo, pois não criam na vida eterna que pertence aos espíritos neles encarnados, e vivem somente para o corpo. Estes, quando chegam do lado de lá, se veem vazios e se decepcionam da realidade das coisas. É por isso que vemos tantos enfermos entre os homens aqui. Ao mesmo tempo em que o corpo é a ferramenta de trabalho do espírito, é também o seu templo, o seu altar, a sua moradia, enquanto permanecer aqui. Esta moradia deve estar saudável para que o espírito sinta bem-estar em sua residência e encontrar boas condições para cumprir a missão que lhe está designada aqui na Terra. É por isso que se tornam tão necessários os cuidados que devemos ter para com os dois. Nossa saúde e nosso bem-estar depende desse entrelaçamento harmônico entre os dois, corpo e espírito, para nossa evolução espiritual. E Deus não poderia ser mais perfeito na sua criação. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amor interesseiro. Dizem que o amor é um jogo de interesses. Até quando podemos dizer que isso não é verdade? Porque até Deus, nosso Criador, que segundo cremos nos dá tudo o que precisamos para que tenhamos condições de conservar o seu mundo, o mesmo em que vivemos. Pensemos nisto e veremos que nestas reflexões existe muito desta verdade. Muitas vezes na vida, precisamos comer o pão que não gostamos para obter êxito lá na frente. É onde achamos que a vida é dura para nós, não é assim? E sabemos que Deus não dá privilégio para ninguém. E todos aqui têm seu quinhão de sofrimento, trabalho e responsabilidade para ter uma vida digna de um ser humano mais ou menos bom. Isso acontece com aqueles que sabem aproveitar as oportunidades que lhes chegam às mãos. As plantas e os animais, para sobreviver, sofrem as intempéries da natureza de modo que pensamos que estão sendo castigados pelo Criador. Com nós humanos, que nos achamos os seres inteligentes da criação, não é diferente, não é assim? E também erramos ao criar nossos filhos que não são nossos, mas de Deus. Ele apenas envia-nos para que os eduquemos para que sejam homens de bem num futuro próximo, certo? Os animais não expulsam do seu convívio suas crias quando elas já estão no ponto de sobreviver por si só, para que elas aprendam como criar seus futuros filhos, e assim por diante de geração a geração. Porque teria que ser diferente com nós humanos, e ainda com mais razão, pois não somos os seres inteligentes da criação. Pelo menos é assim que nos julgamos, certo? Sabemos que o amor mais perfeito que existe aqui no planeta é dos pais para com seus filhos, e mais especificamente de mãe. Não é assim que acreditamos. Porém, muitos, por excesso de zelo ou de mimo, deixam muito a desejar na educação dos filhos, e mais tarde irão sofrer com suas ingratidões, e talvez a cobrança pela má educação que lhe dão na infância. Os filhos, por sua vez, depois de criados, mas não educados, quando os pais lhes puxam as rédeas com um pouco de firmeza, acham que eles estão sendo duros demais, certo? Não é isto que acontece aqui conosco. Esses filhos, vindos de uma educação deficitária, não sabem conviver fora do ninho, porque nem seus pais souberam lhes dar uma educação ou amor mais verdadeiro aqui, que dirá da nossa sociedade deficiente como é, certo? É assim que se diz que tudo tem seu preço aqui na Terra, e pagamos às vezes as duras penas o convívio uns com os outros para conquistarmos nosso lugar ao sol. Porque na verdade ele brilha para todos, mas com a condição de que nós o conquistemos.
E muitas vezes pela nossa acomodação e preguiça e dependência aos outros, achamos que Deus ou nossos pais não são justos ou duros demais para conosco. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Afabilidade e doçura. São Paulo, 21/04/2011. Devemos sim ser pacientes, dóceis, afáveis e caridosos para com nossos semelhantes, porém, devemos ser previdentes, porque muitos deles são nossos inimigos do passado, que vêm cobrar de nós aquilo em que os prejudicamos em vidas anteriores a fim de ficarmos livres dessas dívidas. Porque só assim poderemos crescer espiritualmente. E Deus na sua misericórdia infinita nos concede estas oportunidades aqui na terra. Muitos dos nossos inimigos estão reencarnados em nossa própria família, que ali são os mais terríveis, aos quais devemos amá-los, porém com muito cuidado, porque pelo ódio que eles sentem por nós poderão até nos tirar a vida, ou seja, esta oportunidade que Deus nos concedeu para que possamos perdoar-lhes através do amor mais intenso com que lhe dedicamos. Devemos entender que tudo chega a nós no tempo certo, em que já temos condições para ressarcir nossos débitos com eles, porque o Pai de amor, bondade e sabedoria infinita não põe peso demais em ombros frágeis, caso contrário, ele não seria Deus. Foi assim que ele nos deu coração e inteligência a fim de discernir sobre estas coisas, ao mesmo tempo nos prevenir contra a maldade que eles manifestam sobre nós. Sabemos que eles manifestam seu ódio sobre nós de várias formas, e o discernimento sobre estas formas cabe a nós fazê-lo. É assim que poderemos fazer de um inimigo encarnado nesta vida, um amigo nesta e em outra vida, e assim, estaremos realizando o que o Pai quer de nós, que é nosso progresso espiritual. Graças a Deus. A nossa cruz. São Paulo, 30/04/2011. Quando Jesus nos disse, pega a sua cruz e siga-me, refere-se a cada um de nós individualmente, porque todos têm aflições a vencer aqui, as quais muitas delas requerem grande esforço para carregá-las. Entre essas cruzes, existem os bens materiais, que são outro tipo de cruz, as quais temos que administrá-las muito bem, caso contrário, seu peso aumentará muito lá na frente. Porém, existe a inveja e o desejo de possuir do outro, aquilo que o pertence, ou seja, a sua cruz. Agora, se a cruz é do outro, como poderemos ter forças para carregá-la? Porque Jesus já nos disse, a cada um segundo as suas obras, ou suas forças, ou ainda seu merecimento. É assim que dizemos: não devemos pegar a cruz de ninguém, porque ela poderá ser muito pesada para nós, e poderemos fraquejar. Da mesma forma, não devemos dar a nossa para ninguém, porque ela poderá ser muito pesada para os outros também. O que nos faz desejar a cruz dos outros, ou seja, aquilo que os pertence à nossa ignorância ou a falta de conhecimento acerca das coisas de Deus. É assim que dizemos, não devemos dar para os outros aquilo que temos em nosso poder, porque estaremos dando nosso peso para eles, nem receber deles o que está em seu poder, porque estaremos pegando o peso que eles deverão carregar, e não sabemos a extensão de Deus sobre aqueles pertences que está sobre seu domínio, que poderá ser para nós a causa dos nossos desequilíbrios. Ao desejar algo em nossa vida, deverá ser com nosso esforço próprio, porque dessa forma teremos forças suficientes para carregá-los, porque vem pela força da natureza. E tudo que é natural está de acordo com as leis de Deus. Graças a Deus. Que Ele nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. O bem e o mal. São Paulo, 28/04/2011. Olhando o céu e as estrelas no espaço infinito, a beleza da noite enluarada, o cantar da passarada ao amanhecer, o tilintar dos pingos da chuva na ramagem da floresta verdejante, o voar das borboletas por entre as flores, a beleza das rosas a exalar seu perfume no espaço, o sol a nos aquecer com seus raios brilhantes, os peixes a nadar por entre as águas do mar,
as árvores exalando o oxigênio para nós respirar, a chuva molhando a terra para ela produzir nossa alimentação, a natureza nos apresentar a simplicidade da vida. Vendo e sentindo tudo isso, fica difícil acreditar na hipocrisia dos homens, vivendo de mentira, enganando uns aos outros, fazendo guerras, destruindo o próprio mundo que lhes abriga. Enganando os outros, para tirar deles aquilo que conseguiram ganhar honestamente para seu sustento neste mundo. Vendo uns traindo outros pelo desejo mesquinho de adquirir posse sobre eles, para escravizá-los por pura maldade. Vendo filhos matando seus pais e vice-versa, irmão odiando seus irmãos, por inveja e ciúme uns dos outros. Vendo os mesmos filhos de Deus em conflitos constantes. Essas reflexões me causam grande alegria, pela pureza e simplicidade da perfeição da obra do Criador, ao mesmo tempo uma grande tristeza, em ver que ainda não sabemos nem cuidar do nosso mundo senão de nós mesmos. Da ignorância que ainda alimenta nossas almas, nos tornamos cegos para as coisas divinas que estão à frente de nossos olhos. Esses mesmos olhos que veem o bem e o mal, não sabem sequer distinguir um do outro para defender da maldade que ainda persiste nos homens. Como dizer que a felicidade não existe, se ela está entrelaçada entre a beleza da natureza que Deus criou, e a maldade dos homens pelo egoísmo que ainda os acompanha? Assim sendo, peçamos a Deus nosso Criador, que nos dê condições ao menos para sentir em nós a beleza e a perfeição do nosso corpo físico, para assim valorizá-lo como a criação mais perfeita deste universo infinito, diante dos nossos olhos minúsculos. E com a sensibilidade que existe em nós, possamos sentir também a felicidade que o Pai depositou em nós, no momento da nossa criação para que pudéssemos viver um pouco melhor aqui. Graças a Deus. Que Ele nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fim.